Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Feminina, o programa da TV Câmara de São José do Rio Preto, que apresenta as mulheres de destaque na cidade. Hoje eu vou conversar com Eliane Cristina Cristal Nimer. Ela é advogada e coordenadora do curso de Direito da Unip, Universidade Paulista. Olá, tudo bem? Eu devo chamá-la de doutora? Como é que eu devo tratá-la? Pode chamar de Eliane mesmo. Eliane, vamos começar pelo início da sua trajetória profissional. Como é que aconteceu a decisão pelo curso de Direito? Havia alguma influência na sua família, algum profissional da área? Na verdade, tem pessoas da minha família que fez Direito, mas eu, quando tinha 17 para 18 anos, que é a idade, né, que você começa a buscar a universidade, a faculdade, eu me lembro que meu pai falava assim, você vai fazer o que tiver em Rio Preto. Eu falei, que bom, né? Que tiver em Rio Preto, não tinha mulher, nem opção. Né? Quer manter Você pertinho da família. não vai sair de casa. Aí eu optei por Direito. Então, assim, na verdade, eu não tinha alguém, assim, de referência, não, né? E, em princípio, mas havia uma identificação com o propósito do curso de Direito? Eu estudava no São José e sempre teve aquelas histórias, né, de curso que as psicólogas fazem, né, orientação vocacional, e o meu sempre dava Direito. Falei, então vou tentar, né? Porque, no princípio, no ensino médio, você está muito assim voltado a carreiras como medicina, engenharia na época, odonto. Então, eu parti para o Direito. E foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Foi a melhor decisão? Foi porque o primeiro ano, realmente, eu falo que ele não serve de base, porque são matérias básicas, fundamentais, então, às vezes, ainda você não está lidando com o direito em si, com as relações humanas, né? Mas depois que você entra no meio, tudo fica maravilhoso. É uma introdução primeiro, né? A filosofia, a sociologia, ciências políticas. Tem de tudo um pouquinho, as instituições judiciárias e ética, aí você vai descobrindo um pouquinho disso. Já no primeiro ano, a senhora já teve esse posicionamento de que havia encontrado o seu lugar. Sim, eu trabalho desde os 15. Né? Então, desde os 15 eu já trabalho, eu trabalhei em lojas, né? Trabalhei em empresas. Então, eu entrei no Direito mesmo no penúltimo ano da faculdade, porque eu fui estagiar na Procuradoria do Estado, né? Na época, a Defensoria Pública era feita pela Procuradoria do Estado. Então, aí você vai se apaixonando, porque você vai lidando mesmo com os casos reais. O estágio é muito importante, né? Porque ele te abre muitas frentes de trabalho. E nessa época da faculdade, quais eram seus principais e primeiros sonhos como advogada? Então, no último ano, eu comecei a trabalhar num grupo de empresas muito grande, o Grupo Rodobens, né? Até a doutora Eliana, do Fundo Social, foi minha chefe muitos anos, minha primeira dama do município, a doutora Eliana Lopes. A primeira voluntária, como ela gosta de ser chamada, né? E sim, ela é uma advogada de referência, né? Então, eu trabalhei primeiro na Procuradoria, teve sempre mulheres importantes na minha vida que eu passei a admirar e espelhar a minha carreira. A primeira foi a Alice Bonvino, que era procuradora do Estado, né, está hoje aposentada, mas uma mulher muito dinâmica, muito estudiosa. E eu sempre, assim, ia me espelhando nessas mulheres, né? Então, as mulheres também participaram da sua formação profissional da minha como referência, como referência. E sempre um detalhe, assim, que eu acho importante, a mulher tem que se postar, se comportar e não ser vulgar. Né? Eu acho que essa questão da vulgaridade, que às vezes afeta muito o meio, é ruim. Porque você tem que ter roupas para estar em todos os lugares. Então, de repente, se você vai para um fórum, não dá para você ir com uma transparência. Você tem que já buscar isso. Né? Não é o traje de passeio. Não é o traje de passeio. E as pessoas confundem isso, né? Então, eu tive mulheres, assim, que foram referências para mim. Como estudo, postura, que eu acho que valeu muito a pena. Foram importantes. Isso lá hoje, com 18, 19 anos, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso de adolescência, mas é o início da juventude. É o início da juventude, exatamente. E hoje as suas especialidades são muitas. Eu tenho que ir direito empresarial, trabalhista, civil e ainda questões relacionadas ao direito da família. Da família. É uma gama bastante grande de atuação. Isso foi sendo construído com o tempo, né? Eu entrei no mundo do mercado de trabalho, digamos assim, num grupo de empresas. E lá eu fiquei por 10 anos. Então, eu trabalhei na Rodobens, onde eu tive uma escola muito grande, era o Grupo Verde, né, à época, e tinha empresas no país todo. Né? Então, nós tínhamos, às vezes, audiências no Rio de Janeiro, participávamos de São Paulo, Belo Horizonte, então, viajava-se muito.
Isso eu fiquei por uns 4 a 5 anos. Depois eu fui para o Grupo Tarraf, que também é um dos maiores grupos de Rio Preto, né? E você vai lidando com o direito empresarial, com as questões societárias, trabalhista empresarial, e isso vai agregando conhecimento. Mas né? existe uma preferida? Existe aquela que olha, é especial? O direito trabalhista voltado ao empregador, que é a minha área, né? Mas eu acho que o direito em si, as relações humanas, elas são muito pesadas, né? Então, às vezes você está atendendo um cliente que tem um problema em casa, um problema familiar, então você já lida com o direito de família. Essa questão do advogado generalista, ela é muito criticada. Mas, muitas vezes, quando você já está há 25 anos no mercado de trabalho, Uma visão mais você ampla tem faz que a ter uma diferença. visão ampla. Precisa. Porque você, claro, dependendo da situação, você vai buscar um especialista, né, naquela situação. Mas, geralmente, você consegue lidar bem. Então, hoje, eu trabalho com algumas empresas, o meu escritório presta serviço. Dentro do escritório, nós temos advogados que se especializaram mais em direito penal, né? O meu marido, por exemplo, a parte dele é penal, né, há muitos anos. Mas nós costumamos dizer assim, que o que não tem solução, a gente busca a visão dele, Sim. porque sempre ele vem com uma solução. Uma solução diferente. E também no seu currículo consta a especialidade em direito das obrigações. O que isso significa? As obrigações contratuais. Todos nós, quando firmamos um contrato, você tem obrigações a serem cumpridas, seja do parte do comprador ou do vendedor, né? O contrato de trabalho, por exemplo, é uma obrigação. A obrigação do empregado é prestar serviços e do empregador pagar o salário. Claro que em qualidade razoavelmente exigidas. Então, o direito trabalhista, por exemplo, que é uma das minhas especialidades, ele tem um contrato muito específico, que ele ganhou uma legislação, ele ganhou um judiciário todo próprio para essa legislação. Né? Então, o direito das obrigações foi minha primeira pós-graduação. Né? E depois, eu achei isso muito interessante. Teve uma outra pós, a senhora cursou uma outra pós-graduação e o seu tema principal de trabalho foi o preconceito contra as mulheres no ambiente de trabalho. Exato. Foi em 97, né? Isso ainda na década de 90. Na década de 90. Porque eu penso assim, a Constituição Federal, ela traz uma igualdade de direitos entre homem e mulher. Mas na prática, ainda nós nos deparamos com muita discriminação no trabalho da mulher. Salários menores, cargos, muitas vezes, que da mulher é exigido muito mais do que o do homem. Ela tem que provar uma capacidade intelectual, profissional, de forma muito clara para ela ser aceita nesse mercado. Enquanto que do homem, muitas vezes, não é exigido tanto. Isso ainda existe. É uma forma velada. A gente fala da conquista das mulheres, como as mulheres têm ganhado espaço, mas foi como a senhora colocou, veladamente isso ainda acontece. Ainda acontece. Mesmo com todos os debates. Muito tabu nisso, né? Tem muito tabu. Eu me lembro que o meu orientador, Eurígio Oliveira, ele fala muito sobre trabalho infantil, né? Tem muitos livros escritos, e ele dizia assim, depois que a mulher deixou de pilotar o fogão, a coisa complicou. Eu falava, não é possível. A provocava em sala de aula. Provocava. Era uma pessoa muito preparada, era um desafio assim mesmo para instigar o estudo do tema, né? E de lá para cá, de 1997 para os dias atuais, os pontos levantados, a senhora observou uma melhoria desses aspectos? Sim, eu acho que melhora. Né? Existe uma discriminação, mas a mulher vem entrando, né, aí de uma forma muito presente, né, e lutando, buscando o seu espaço. Eu, sinceramente, nunca tive esse problema, isso como um problema na minha carreira. Né? Eu sempre fui muito respeitada. A senhora não viveu esse preconceito? Não vivi. Eu sempre fui muito respeitada no meio, não só meio acadêmico, porque eu leciono, mas no meio profissional, por meus colegas, pelos advogados, sempre tive muito respeito por todos, né? Quando, no segundo trabalho que eu tive, que foi ligado a um grupo de empresas mesmo, eram acho que 11 ou 12 diretores e eu era a coordenadora do jurídico, né? Já fui como diretora jurídica contratada. E nunca teve nenhum empecilho na aceitação das suas ordens ou instruções? Não, nem das minhas orientações, né? Sempre muito pautado assim, em fundamentos, né? Em estudos. Então, eu nunca tive essa questão da discriminação muito presente. Mas a gente sabe que existe.
né? Eu acho que eu sempre trabalhei em empresas assim que tinham uma mente mais aberta, talvez. E um respeito um mais respeito ao presente. trabalho da mulher, sim. Mas a gente sabe que isso existe muito no Brasil. E uma vez eu ouvi uma citação que eu achei interessante, de que, por exemplo, a causa de defesa das crianças, ela não é das crianças, ela é dos adultos. Né? E assim por diante, a causa dos negros não é só dos negros, mas é dos brancos. E das mulheres é uma causa dos homens. Dos homens. A gente precisa da colaboração dos homens para que esse respeito seja, de fato, efetivo e permanente. Não Isso com mesmo. uma ou outra mulher, mas com todas as mulheres. Com todas as mulheres. Isso é real. Eu trabalhei sempre com homens, assim, muito preparados, mas que sempre souberam reconhecer o valor, né, o meu valor profissional. E também teve o início não, a senhora concluiu o mestrado. O mestrado ou a pós-graduação a fizeram se interessar pela área acadêmica? Eu acho que foi no lato sensu mesmo, né? Quando eu comecei a pós, era um convênio FAPERP-Unesp aqui de Rio Preto, com os professores da Unesp de Franca. E isso foi, assim, um divisor de águas, porque eu advogava, né, trabalhava muito nos escritórios, nas empresas, e foi um momento, assim, onde eu comecei a ter o meu escritório particular, né? Então, eu abri meu escritório, fui advogar, e nesse momento eu comecei a ter alguns convites para dar aula. Porque eu estava na pós, tinha colegas que também já lecionavam. Os por que convites você não vai? surgindo naturalmente. Foram surgindo. E eu me lembro que em 98 eu comecei a lecionar, optei pela área trabalhista, que eu já tinha assim, feito muitos cursos nas empresas por onde eu passei, e comecei a dar aula de Direito do Trabalho. E eu costumo dizer assim, que a aula, você aprende mais que ensina. Então, para o professor, o lecionar é um estudo. É o momento que você para, que você vai estudar a jurisprudência dominante, a legislação, né? E vai é um se manter momento atualizado. gostoso. É para manter atualizado. Mas sobre outros desafios da área acadêmica, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você pode, inclusive, acessar o site oficial da Câmara de São José do Rio Preto e saber mais sobre a nossa grade de programação. Além disso, pode curtir os nossos perfis nas redes sociais. Eu volto já já. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. O Identidade Feminina já está de volta e hoje a minha convidada é a advogada Eliane Cristina Cristal Niner, que além de advogada também coordenadora do curso de Direito da Unip Universidade Paulista, e era a respeito disso que nós tratávamos no final do primeiro bloco, né? A respeito desse grande desafio que é lecionar, formar novos profissionais. A senhora é coordenadora do curso há 10 anos em São José do Rio Preto. 10 anos. Tem acompanhado todas as transformações, não só de mercado, mas também na formação desse profissional. Como era o perfil do aluno de Direito 10 anos atrás e como é hoje? O aluno de Direito, ele é, assim, interessante, porque ele entra com muitos sonhos, tal, mas assim, naquela fase da brincadeira, de levar tudo meio que hoje na os jovens brincadeira, começam né? a faculdade cada dia mais cedo, parece. Mas interessante Chegam assim, que muito as novos na turmas, faculdade. elas têm todas as idades. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela concluiu o curso com 76 anos de idade. Ai, que Então, maravilha. essa integração do jovem com aquele que já tem uma experiência de vida maior é muito boa. De repente vem de outra profissão, migra de uma outra área de alunos. atuação. Exatamente. Muitos migram dos mais diversos cursos. Né? Você mesmo que aí deveria eu vir mesmo fazer tenho o interesse. direito. Porque nós temos jornalistas, médicos, enfermeiros que cursam direito. Eu entendo que muitas vezes deve ter chamado a atenção para a profissão por alguma situação que aconteceu com a pessoa. Ou algum processo na família, ou envolvendo a pessoa mesmo, ou porque tem um sonho em ser juiz, promotor, delegado. São as carreiras mais procuradas. Só que no decorrer do estudo, a pessoa vai buscando e a trajetória pode ser outra.
né, de vida. Então, o aluno do direito, ele, principalmente na nossa instituição, a gente percebe assim, que nos primeiros anos ele é meio que educado, né, a ter aquela disciplina, né, a se organizar para o estudo, mas ele vai de bermuda, de chinelo, os professores já começam a dar um toque, aí chega ao Já final... começa a conduzir, olha, não é bem por aí, o advogado tem que ter uma postura, uma compostura. Depois começam os estágios, eles mesmos já vêm direto do estágio, ou vêm preparado para ir para o estágio. Essa questão da vestimenta, ela parece que a pessoa já vai incorporando, sabe, o direito, o traje forense, aquela coisa toda, né? E o aluno também, 10 anos atrás, não tinha disposição, à sua disposição, a tecnologia, esses recursos modernos. Como é que é hoje o estudante que tem à disposição desde o Google até uma ferramenta em sala de aula, que é o smartphone, o tablet? Eu acho que os meios eletrônicos vieram para ajudar. E eles são fundamentais para uma pesquisa rápida, para uma resposta, de repente, de pronto. Claro que tem o lado negro também, né? O mau uso desse equipamento. Pode tornar o comportamento viciado. Pode, um comportamento viciado, a eterna cola que vem, tiro foto, boto na rede social. Então, é uma questão assim da gente buscar orientar mesmo esse aluno. Ele precisa de uma orientação, porque ele tem uma ferramenta que ele tem a legislação, ele não precisa carregar mais o código enorme, que, nossa, tem que saber todas essas leis. E até a ferramenta de pesquisa dentro do código fica mais rápida. Exatamente, muito rápido. Então, às vezes eu costumo brincar com os meus alunos, olha, abre o artigo 7º da Constituição, olha, tem o celular, vamos por aí. Rapidinho. Fazer uma conta rápida, pega o celular. Então, quer dizer, que ele também é uma ferramenta de pesquisa, né? E os sites, eles estão muito interessantes. Você vê, o site do CNJ, ele é altamente instrutivo, do Tribunal Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, tem TV, né? Tem onde os julgamentos são gravados e transmitidos ao vivo. Então, é muita ferramenta para o aluno estudar. O ensino à distância, por exemplo, que é uma ferramenta que eu acho maravilhosa para quem não tem tempo. Que foi tão questionado e que agora está sendo bem aceito. Está sendo bem aceito. Nós, na universidade, sobretudo, nós temos uma disciplina que é atividade complementar, para complementar mesmo o estudo. E tem sites que são muito interessantes para fazer cursos de 10 horas, 5 horas, às vezes um curso de oratória, um curso de direitos do consumidor básico. E o mercado de trabalho reconhece esse tipo de curso à distância? Reconhece. Existe credibilidade? Isso é bom, existe. Assim, o curso de Direito, tradicionalmente, ele é em sala de aula e algumas disciplinas à distância. Mas para a pessoa que não tem tempo, que trabalha muito, ele complementa e ele pode fazer de qualquer lugar. Né? Então, e como é que é coordenar um corpo docente, uma equipe de professores? Porque aí, além de trabalhar as expectativas dos alunos, as expectativas dos professores também. Nós costumamos a dizer assim que nós trabalhamos em equipe mesmo. Né? Nós temos até agora um WhatsApp dos professores, que às vezes tem um grupo. Tem que faltar, ajuda, né? Mas eu nunca tive problema com os professores em si. Eles são parceiros, amigos, apoiam. A gente decide todas as situações em conjunto. Algumas que vêm da nossa reitoria em São Paulo, elas são repassadas para eles e eles incorporam bem isso. Então, eu tenho um grupo de professores parceiros mesmo. Isso é fundamental. Porque hoje no Brasil, poucos professores têm de fato uma remuneração financeira vantajosa. Muitos professores têm como missão de vida mesmo, como paixão, formar novos profissionais. Hoje o professor, ele gosta do que faz. Então, se a pessoa não gosta de lidar com o aluno, ele não vai aceitar esse desafio, porque ele pode ter outras carreiras mais vantajosas, principalmente na área do direito. Nós temos procuradores, juízes, delegados, advogados, que são, assim, referências em São José do Rio Preto e que lecionam, entendeu? No corpo docente, a maior parte dos professores é composta por homens ou mulheres? Outro dia eu ainda brinquei, que eu entrei na sala dos professores e eu disse assim, nossa, só o clube do Bolinha, né? Só tem homem. Muitos homens. Tem muitos homens, mas tem muitas professoras também. Nós temos, assim, 40% de professoras. No universo jurídico, de uma maneira geral, a mulher tem ganhado espaço? Olha, eu tinha um dado da OAB anterior que o maior número são advogadas.
né? E Hoje em em sala exercício. de aula também tem muitas mulheres no curso. Isso é bom, porque... Isso eu ia perguntar, isso é um bom sinal? Eu entendo como muito bom sinal, porque a mulher, ela deixou de querer só casar, cuidar do marido, dos filhos. Dá para fazer tudo isso e ainda assim seguir seu sonho profissional. A senhora, por exemplo, concilia bem a vida familiar. Sempre conciliei. Tem filho. Tenho filho de 21 anos, que é a razão da minha existência. Eu falo que ter um filho é muito bom. Tive o meu filho com 25 anos, fazendo após, né? Ele já tinha... Estava começando essa parte após, a primeira após. A primeira após, quer dizer, depois do nascimento dele ainda veio a segunda após e o mestrado. Exatamente. Assim, o meu marido sempre foi muito companheiro, então nós sempre dividimos muito, né? O Carlos, ele dividiu sempre muito as tarefas de casa, com o filho, as tarefas do escritório. Então, assim, eu acho que você ter uma pessoa companheira do lado é muito importante, né? Porque hoje nós estamos fazendo 25 anos de casados, né? E 25 anos de profissão também. E isso, se você tem uma pessoa companheira, é legal, né? Porque entende a mulher fora, a mulher trabalhando, a mulher chegando tarde, às vezes 11 horas da noite. Tem dias que eu saio 7 da manhã e vou voltar às 11 para minha casa, né? E isso o que, tudo... por exemplo, para o homem não seria uma novidade. Mas para as mulheres, em algumas famílias, ainda não pesa. Isso pesa, ainda não é bem aceito pelo marido, de repente pelos filhos também. Acho que hoje o homem tem entendido melhor isso, né? Porque a mulher, eu gosto de um livro do Isamitiba, que é Mulher, Polvo, Homem, Cobra, né? É bem isso. O homem, ele é mais focado, ele faz uma coisa, termina aquilo. Se você falar alguma coisa para ele, ele não presta nem atenção, tá entendendo? Ele primeiro finaliza aquela ação para depois iniciar outra. Exatamente. E a mulher, não, ela já faz várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ela dá conta de cuidar do supermercado, da casa, do filho, levar buscar na escola, trabalhar. Eu tenho 2 atividades, né? Do aluno que está enviando e-mail, porque hoje o aluno também cobra. E você sabe que muita gente reclama. Eu tenho colegas coordenadores que falam assim, eu não passo meu Facebook para aluno. Eu acho ótimo. Ele resolve o problema dele ali comigo, eu já respondo. Tem uma dúvida, pela mensagem. manda uma mensagem. Eu acho que fica prático. No Direito na Unip nós temos quase 1.200 alunos. Então, às vezes, falar com o coordenador nem sempre dá, né, o horário do aluno com nossos plantões de coordenação. Então, acho que é uma ferramenta boa. Você consegue ajudar bastante. É possível conciliar e ter um bom funcionamento dá. Eu dessa relação. Vou para o meu escritório. Só você dividir certinho suas tarefas, seu dia, né? E falando desse número de alunos, o mercado, como é que recebe essa quantidade de novos profissionais? Há uma boa absorção pelo mercado? Ah, sim. Eu penso que muitos alunos, eles vão para o direito não para advogar, que é uma das maiores críticas. As universidades faltam muitos profissionais no mercado. Acho que tem espaço para todo mundo. Tem cursos administrativos, concursos em carreiras administrativas. Aqui na Câmara, quantos advogados não tem trabalhando em carreiras administrativas na prefeitura e outros órgãos, né? Também. Então, e por aí vai. Assistente de Ministério Público, auxiliar, técnico, judiciário, depois juízes. Falta. Nós reclamamos tanto dos processos, são inúmeros processos. Vamos abrir mais mercado de trabalho para essas pessoas? Mais vagas, outra né? crítica assim, das pessoas é a respeito dos serviços que são ofertados, né, nos fóruns e tudo mais. Muita gente reclama desses serviços no Brasil. De fato, ainda há muito que avançar? Há muito que avançar. O sistema mesmo agora, com o processo eletrônico, ele tem melhorado muito a velocidade, né, no andamento dos processos, mas ainda tem que padronizar. Você vê, é um sistema operacional diferente na Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual. Eu atuo nas duas, porque eu atuo muito no direito de família e na trabalhista. Então, quer dizer, você sente uma dificuldade no sistema operacional, mas é porque é início, eu acho. Acho que com o tempo o Conselho Nacional de Justiça ainda vai padronizar isso, esperamos, né? Que seja para facilitar nosso trabalho. Mas precisa abrir mais portas. E no início da nossa conversa, a gente falou sobre seus primeiros sonhos, né, no início da carreira. Hoje, quais são os seus projetos? O que falta conquistar? Eu acho que o mundo precisa de pessoas mais solidárias. Nós temos um trabalho muito bonito, assim, que os alunos ajudam muito, que são as atividades complementares, essa aproximação das pessoas mais na sociedade. Eu acho que olhar para o outro de uma forma mais humana,
né? Nós temos ainda muito problema, muita violação de direitos em relação à dignidade da pessoa humana. Eu acho que eu faço pouco ainda. Por mais que eu faça, eu acho que um projeto é doar mais nesse sentido. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Bem, e é com essa mensagem, então, que eu vou encerrar o programa de hoje, agradecendo a sua presença, doutora Eliane, aqui no nosso programa, e já colocando à disposição também a grade de programação da TV Câmara para divulgação de ações e serviços que são importantes para a sociedade. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou fã do seu trabalho há muito tempo, então quando vem um convite partindo de você, não tem como recusar mesmo, Thaís, porque você é uma mulher referência, você é um destaque no jornalismo, sempre com seriedade, essa sua voz maravilhosa que cativa, né? E realmente não é porque estar aqui, não, é porque eu já venho acompanhando você há muitos anos e te disse isso agora há pouco e faço questão de repetir, porque realmente eu acho que o profissional, ele precisa se dedicar àquilo e você nunca faz nada de improviso, você sempre busca, né, um pouquinho antes e só uma gratidão mesmo por estar aqui. Fico muito feliz pelas palavras, obrigada mais uma vez. E agradeço a sua audiência, telespectador da TV Câmara de São José do Rio Preto. Eu espero no próximo Identidade Feminina.